Estamos começando mais um programa Encontro com a Espiritualidade, onde nós queremos agradecer pela audiência, pela oportunidade de estarmos sempre juntos. Convidamos para fazermos a nossa prece de abertura. Deus de amor e bondade nos abençoe, abençoando cada lar, cada ser conectado nesse momento conosco. Que a Tua luz, que o Teu amor se estenda sobre todos nós, para que em sintonia contigo, Senhor, possamos buscar o melhor para cada um. Obrigado, Senhor, por aqui estarmos. Que assim seja. Gente, hoje eu vou falar um assunto muito interessante. Eu vou falar sobre a importância da maternidade. Vamos falar um pouquinho hoje sobre esse assunto, porque, afinal de contas, estamos no mês de maio. Maio é mês de Maria, é mês das mães, né? Então, eu acho que falar sobre maternidade é muito interessante. Então, nós vamos fazer uma abordagem nesse tema e nós estamos à disposição para tirar dúvidas sobre ele e nós vamos entrar em questões extremamente polêmicas e interessantes, apesar do assunto parecer tão inocente, né? A maternidade, mas nós temos sempre algo a dizer e que muitas vezes é polêmico. Bom, a primeira coisa que nós vamos começar abordando é o papel da mulher, né, na atual conjuntura. A gente sabe que o papel da mulher na sociedade mudou muito, principalmente após a Primeira Guerra Mundial, quando os homens foram para a guerra e as mulheres tiveram que sair do lar para enfrentar a indústria, que na época estava com a Revolução Industrial, em fase de eclosão e expansão, e ela teve que substituir o homem nas empresas. E foi aí que ela deixa o reduto doméstico, deixa aquela condição de mãe, né, de dona de casa, que exercia aquele papel, e passa a exercer outro papel na nossa sociedade. Isso começou em torno de 1914, quer dizer, aproximadamente um século, né, quando a mulher ganha, sai da escravidão doméstica e ela ganha o mercado de trabalho, mudando totalmente o perfil, né, da mulher dentro do contexto em que ela estava inserida, né? Nós vamos ver que todo o processo educacional, ele mudou também nesse período, porque até então as mães preparavam e educavam suas filhas para serem mães e donas de casa. Então era muito comum a gente ver, né, duas mães conversando sobre sua filha. E então uma dizia assim: e aí, como está a sua filha? Já está preparada, formada para o casamento? A outra dizia: não, ela precisa aprender a bordar e a costurar ainda, mas já sabe cozinhar, limpar a casa, organizar, cuidar das crianças. Então era assim que era o preparo, né? Então a educação era voltada para a maternidade, para a família de um modo geral, né? E aí, a partir desse período, né, que eu chamaria revolucionário, onde após a Primeira Guerra, graças à Primeira Guerra, porque a gente sabe que é uma guerra, o tanto que é triste, mas sempre surgem os benefícios do pós-guerra, tanto na medicina, como no avanço tecnológico, quanto no próprio ser humano, né? Então, a mulher, nesse período, ela consegue se ascender e sair de um processo muito doloroso e quase escravagista em que ela vivia dentro do lar. Então, todo o processo de educação também começou a se modificar nesse período. Então a mãe dizia assim, ao invés de perguntar se sua filha está preparada e formada, ela tinha um objetivo: colocar a filha para estudar para que ela pudesse ter uma condição e uma profissão, né? E muito comum, né, a gente vê as mães dizendo assim: eu não quero para minha filha o que eu passei dentro de casa, tendo que aguentar desaforo de marido e humilhações. Eu quero que a minha filha tenha uma profissão. E aí, dentro dessa nova formação, dessa nova visão, a mulher passou a
no processo educacional, a receber uma educação e uma formação toda voltada para a sua profissionalização. Porque a mãe dizia mais ou menos assim: minha filha, tenha a sua profissão, porque se o seu marido te encher o saco, você larga ele e tenha o seu dinheirinho e tenha a sua vida. Você não vai depender de marido. Então, elas começaram a vir todas preparadas nesse sentido, dela ter essa independência financeira e não depender financeiramente desse marido e nem psicologicamente, né? Então, foi feito todo um trabalho educacional das mães para que as filhas não seguissem os seus exemplos e fossem profissionais, onde a profissão estava acima da família, acima dos valores de família, né? Então, essa tendência começa aí nesse período. Nós vamos ver que a influência da mídia e dos movimentos feministas também influenciou muito o papel da mulher na sociedade, porque a imprensa, de um modo geral, né, a televisão, quando surge aí na década de 40, 50, né, mostrando a mulher desempenhando papéis importantes na sociedade, na área da profissionalização, da educação e em vários outros. Timidamente a coisa começou, obviamente, mais lenta, mas realmente houve uma influência muito grande, né, da mídia e do movimento feminista para que a mulher chegasse onde ela chegou hoje. Essa é a grande verdade. E a gente sabe que, apesar do radicalismo que algumas feministas ainda se utilizam, o movimento em si, ele trouxe benefícios muito grandes, de um modo geral, para que a mulher pudesse, hoje, ter esse papel de igualdade na sociedade, ou pelo menos lutando ainda para que se adquira essa igualdade, né, e não essa distinção de sexo frágil como a mulher era conhecida, né? Na verdade, talvez o frágil da história sejamos nós, né, e não a mulher em si. Então, houve no processo, né, de influenciação de mídia e no movimento feminista, de um modo geral, acabou que houve uma desvalorização da família, tanto para o homem quanto para a mulher. Aí nós caminhamos para um processo em que a família ficou em segundo plano ou terceiro plano. Tipo, primeiro eu preciso estudar, ter minha profissão, curtir a vida, ser feliz e depois eu vou pensar em família, né? Então, família ficou para depois e com isso nós vamos ver um desfacelamento, né, da constituição familiar, aonde nós percebemos nitidamente que a família, principalmente aquela família tradicional, entre aspas, ela está vivendo uma decadência, quase um desaparecimento dentro do contexto. E hoje nós vamos ver que a constituição familiar mudou, né? Antigamente, para ser uma família completa, nós tínhamos que ter pai, mãe e filhos. Hoje, não necessariamente. Nós podemos ter só uma mãe com um filho, nós podemos ter só uma avó com uma neta ou com um neto, isso é uma família. Nós podemos ter, né, um pai com um filho, ou um pai sozinho com os seus cachorrinhos, com seus gatos, ou uma mãe com seus gatos, e essa é a sua família. Não necessariamente tem que ser todos humanos, mas isso constitui um laço, né, um lar, uma família. Então, mudou a Constituição. Temos também a família homoafetiva, que seriam dois homens juntos ou duas mulheres. Isso é uma família, tá certo? Legalmente, socialmente amparada, né? E que merece todo o nosso respeito, o nosso carinho, tá certo? Então, a Constituição, a própria Constituição familiar mudou radicalmente. E isso é bom, porque o conceito de família, tá certo? É diferente. Você vai ter um casal que não querem, por opção, ter filho, é uma família,
né? Indiscutivelmente. É uma família e assim por diante. Então, essa mudança, né, e a desvalorização dentro da questão familiar mudou muito. Principalmente assim, dentro da nossa sociedade, existia uma ideia, né, de que para fazer sexo você só poderia fazer, o sexo legal seria dentro do casamento. Se você fizesse sexo sendo solteiro, você era mal visto ou promíscuo. Então, principalmente a mulher. O homem podia, o homem dentro da sociedade machista, ele era liberado, mas a mulher não podia. Então, ela tinha que casar para fazer sexo. E hoje isso não existe. Caiu por terra, né? O conceito de virgindade com pureza, aquela coisa toda, se desmoronou. Então, como o sexo, a partir do momento dos contraceptivos também, que vieram ajudar muito a liberdade feminina, né? A partir desse momento, a mulher, ela ganha mais liberdade, ela sai do medo da gravidez indesejada e ela consegue aí uma independência, né, muito grande nesse sentido. Por isso que houve toda uma mudança dentro dessa questão familiar. Se para fazer sexo não precisa casar, por que casar? Né? Então aí surge esse questionamento. E centenas e milhares de jovens hoje têm atividade sexual sem serem casados, tá certo? Então, a ideia e a constituição da família mudou muito nos últimos anos. E essa desvalorização, né, do casamento em si, também houve uma grande desvalorização nesse sentido, e nós vamos explicar por quê. Outra coisa, a sensualidade acima do romantismo, tá certo? Também foi outro fator para a mudança, tá certo? Do comportamento, tanto do homem quanto da mulher nos relacionamentos. Porque parece que o ser humano cansou de acreditar no amor. E ele, então, parte apenas para a sensualidade. Tipo, eu quero alguém para me dar bem e ter uma boa relação. O resto é resto. Então, a sensualidade, o sexo em si, ganha uma proporção muito grande, né? Tanto nos meios de comunicação, os filmes, as novelas, os incentivos para o estímulo à sensualidade foram muito maiores do que para o romantismo, para a busca do amor e etc. Então, eu sinto assim que, de um modo geral, o ser humano, ele não acredita mais no amor, de um modo geral, mas existem, lógico, as exceções e o romantismo embutido dentro de cada um. Mas, no dia a dia, isso aí foi perdendo a força, né? E parece que o ser humano está totalmente desacreditado no que se refere ao sonho de encontrar um grande amor. Outra coisa que teve de influência também para que a mulher mudasse toda a sua postura e o seu comportamento é a influência religiosa, né? Então nós vamos ver que a igreja deixou de ter a influência que tinha, né? As tradições sociais também mudaram, se perderam dentro desse contexto e graças a Deus, né? E então isso colaborou também para que a mulher, né, fosse o que ela é hoje, tá certo? Sem aquela alienação mental e sem aquelas ameaças de que você vai para o inferno se você não for assim, 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 onde as pessoas aparentavam, né, serem santas, quando na verdade por trás só Deus sabe o que acontecia. Por isso até que tenho uma ideia equivocada que nós temos uma desvalorização ética e moral da nossa sociedade, porque as pessoas deixaram de fazer escondido e ninguém esconde mais nada de ninguém. Por isso, tem-se a impressão que a nossa sociedade é menos digna e mais corrupta, moralmente falando, do que a anterior. Mas não é verdade. O que nós temos agora é uma transparência do que realmente somos e não aquela preocupação que existia de você manter para a sociedade uma fachada, uma cara de bonzinho, quando por trás você aprontava horrores.
Temos também uma coisa muito interessante, influenciando aí a postura da mulher, né, enquanto mãe, enquanto pessoa atualmente, que é o aumento do índice de separações. Com índice de separações muito altos, várias mulheres não querem casar, para não correr o risco e o desgaste de uma separação, que a gente sabe que existe, muito grande. Então, elas preferem não casar mais do que ter que viver isso. Primeiro, que elas que mais trabalham e adquirem bens, ter que dividir com o companheiro, né, até pagar pensão, porque antes só o homem pagava pensão e agora a mulher paga também, porque ela ganha, então ela paga para o marido se ele estiver desempregado, pensão, né? Então, diante de tantas separações, a mulher está repensando e a sua postura é de ser mais solitária, mais só, né? Então, ela busca aí os relacionamentos mais voláteis, mais rápidos, tipo, né, eu chamo de fast love, né, do que um relacionamento mais que dure mais. Outro fator importante é a busca pelos direitos iguais e a liberdade, né? A mulher, cada vez mais, ela luta para ficar claro que ela tem direito igual ao do homem, né? E ninguém é melhor do que ninguém nessa história. Sabemos que o espírito não tem sexo, ora reencarna homem, ora mulher, e por que a desigualdade? Então, a sociedade, de um modo geral, a mulher, né, principalmente, luta para que essa liberdade seja conquistada. Nós vamos ver aí também outro fator que influencia para o papel da mulher, enquanto mãe, enquanto ser humano, que é em relação à ideia de casamento, né? Como prisão, onde o homem se sentia dono da mulher, posse, ela é minha mulher, então eu mando e ela tem que obedecer. Então isso gera um sentimento de muita angústia, de muita falta de liberdade, né? Então, isso é péssimo, porque casamento não era para ser sinônimo de prisão, mas era para ser sinônimo de libertação e expansão. E aí é o contrário, há uma repressão, tanto da mulher sentindo como dona do homem, quanto o homem sentindo dono da mulher. Então, isso também influenciou muito dentro dessa questão, onde a gente via relacionamentos abusivos, completamente abusivos, né, num processo escravagista, onde a mulher tem que trabalhar fora o dia todo, tem que ainda chegar em casa, limpar a casa, cuidar dos filhos e fazer todos os trabalhos. Então, a mulher está sobrecarregada, tá certo? Porque ela começa, então, a exercer o papel de pai e de mãe numa sociedade. Isso realmente gera um estresse violento. E aí, com esse estresse, a mulher, a gente vê hoje que ela está bebendo mais, a mulher está fumando mais, a mulher está traindo mais, enfim, ela está buscando vários mecanismos na tentativa de extravasar o quê? O excesso de trabalho, a sobrecarga que ela está sentindo, acumulando a responsabilidade, né, sobre todo o lar. Ficando o homem aí, né, numa boa, como diz o outro, né, e ela sobrecarregada. Então, antes o homem tinha o papel e a formação do homem que ele tinha que sustentar a casa, a parte financeira era dele. E essa cultura desapareceu. E agora a mulher assumiu também esse compromisso. E, óbvio, ficou sobrecarregada, porque ela não dá conta de fazer tudo. Como que ela vai ser dona de casa, cuidar da casa toda, trabalhar fora, ainda tem que estudar, porque senão ela não se promove, então ela tem que estudar à noite, fazer curso e etc. Então, a mulher está totalmente sobrecarregada. E isso tem desgastado profundamente o sexo feminino na atualidade. Então, gente, nós vamos perceber aqui que, apesar de tudo isso, né, existe um instinto feminino da mulher de ser mãe, um instinto maternal. Toda mulher, no fundo, ela quer ser mãe, ela precisa ser mãe, porque ela tem esse instinto de cuidar dos outros, de cuidar dos menores, né? Então, por isso que nós vamos ver
vê muitas mães, muitas mulheres adotando cachorrinhos como filhos, gatinhos, enfim, animais, porque cansada do animal homem, que só quer explorá-la, ela parte para os filhos animais, né, que exploram menos a mamãe. Então a gente vê aí também as produções independentes, porque o instinto maternal é grande e as mulheres começam a buscar de qualquer maneira, né, a condição de maternidade. E aí surge as mães que querem ser mães e não encontrando companheiros decentes, vamos assim dizer, dignos, elas optam por um banco de esperma, onde ela vai lá, compra o material, né, aplica e ganha a maternidade, né? Existe também a situação de que a mulher ela não suporta mais a violência. Não existe mais condição, tá certo, dela ser violentada como ela sempre foi. Então esse é um fator que tem colaborado muito para que ela fique cada vez mais só. Então nós temos aqui, ó, que dentro da visão mais filosófica, doutrinária, a gente sabe que todos nós que nascemos temos o dever moral de devolver à sociedade o corpo que nós ganhamos. Então, se você é homem, você tem que ser pai, porque você tem que pagar o corpo que você recebeu. Isso é o mínimo que nós fazemos para a nossa sociedade. E idêntico o dever moral para a mãe. Toda mulher tem que pagar o seu corpo que ela recebeu, devolver para a natureza aquilo que ela recebeu. Daí, as mães que, por exemplo, podem ter filhos e não querem por livre opção, estão deixando de cumprir um dever moral para com a justiça divina, para com a lei de causa e efeito. A partir do momento que você recebe, você tem que dar, né? É impossível por você ganhar e não querer devolver à sociedade. Então, é uma postura que tem que ser repensada, né? Mesma coisa em relação aos homens. Nós temos obrigação de ser pais e devolver à sociedade o corpo que nós ganhamos. Isso é um mínimo de egoísmo que nós podemos demonstrar. Existem algumas pessoas que falam, mas nós estamos vivendo o fim do mundo, porque na onde já se viu né, a mulher está como está, o homem, essa situação é de caos, né? Será que nós não estamos caminhando para o fim do mundo? Nós não estamos caminhando, nós já chegamos ao fim do mundo. Não é por isso não, é por vários fatores, né? Quando surge a internet na Terra, eu acho que o mundo mudou totalmente. Isso aconteceu em 2000, diziam que 2000 não chegará e é verdade. 2000 a internet já estava no ar e o mundo mudou totalmente. E apesar da luta, gente, né, pela conquista da liberdade, a mulher, todos nós, de um modo geral, vivemos a era da depressão. Porque, no fundo, valorizando mais o sexo, a sensualidade, né, vamos dizer assim, o apego aos bens materiais, valorizando mais os bens materiais, nós estamos caminhando em direção a um vazio. E o ser humano está cada vez mais deprimido, tendo como a doença do século a depressão, a sensação de que falta algo, um vazio profundo. O que falta, na verdade, é amor. Nós desistimos do amor, mas o amor não desistiu de nós. Então, no fundo, o que todos nós precisamos é acreditar no amor e não neste amor que escraviza, que é amor posse, mas no amor que liberta, que quer ver o outro feliz, o amor verdadeiro. Então, nós estamos caminhando para uma nova era, uma era em que as famílias que irão surgir serão alicerçadas na base do amor e não da sensualidade. Essa é a grande realidade do contexto em que vivemos. Hoje, vamos ter a alegria de ter aqui uma mãe, né, Elisandra, uma trabalhadora, né, voluntária, que faz um trabalho bacana e que vai estar com a gente falando um pouquinho sobre a maternidade. Olha que legal, nós temos aqui uma mãe para falar conosco, né, uma super mãe sobre a maternidade. Não perca, não saia daí, já já voltamos.
gente, temos aqui a alegria de receber a Elisandra conosco aqui, que é uma pessoa muito querida e que a gente tem um carinho enorme e que eu considero uma super mãe, porque teve 6 filhos. E para mim, quem tem 6 filhos é uma supermãe, né, Elisandra? Então, nós vamos ter a honra de ouvir uma supermãe. Uma mãe de 6 filhos, na atual conjuntura, é raro, né? As mulheres não estão querendo mais ter tantos filhos e ela, corajosamente, teve 6. E ela vai falar um pouquinho da sua família, das dificuldades que ela enfrenta, né? Tanto na questão de pai, a ausência do pai, ou a presença do pai. Ela vai falar um pouquinho sobre a sua família, né? Então, aqui conosco. Elisandra, seja bem-vinda, né? E aí, quantos anos de casada? Como que você fala um pouquinho da sua família para nós? Gratidão pelo convite, Márcio. Você também é muito querido, né? Todos te amam. Obrigado. Viver é um desafio. Ser mãe, casar, tudo isso representa um desafio. E a receita disso é o amor. Quem nos ensinou foi Jesus. Jesus nos ensinou a lidar com esse amor. Bom, você perguntou tempo de casado, né? Entre namoro, noivado e casamento são 25 anos. E foi um desafio o tempo todo, né? Quem olha assim uma família formada, todo mundo firme ali, pensa, nossa, que maravilha, né? Mas existem os desafios. Não tem experiência aqui nesse mundo de provas e expiações que não tem as suas dificuldades. Mas com a receita da fé, né, com esse amor que Jesus nos ensinou, tudo é possível. Existe um ideal, né, aquela coisa da mulher sábia que edifica o lar. Entre o ideal e a necessidade, existe um caminho, um percurso a ser vencido, né, a ser superado. E no meu caso, o que me ajudou? A mediunidade, o fato de ter estudado a doutrina espírita ainda na adolescência. Então, com isso, eu consegui um respaldo. E também essa questão da lucidez, né, das recordações, dos compromissos em relação às vidas sucessivas, aos débitos adquiridos do passado. Então, isso me ajudou muito, porque é aquele momento que você olha para si e identifica que você tem um compromisso, você tem um projeto família que você tem que dar conta dele e que nada pode te tirar da linha, né? Então, isso me ajudou muito. Teve os momentos de querer desistir, sim, natural, porque não é fácil. Mas graças a Deus, a Jesus, aos ensinamentos, a afinidade intuitiva, ouvir sempre o anjo da guarda, essa questão de estar procurando aproximar mais do Evangelho de Jesus, tudo isso me ajudou e eu tenho certeza que ajuda muita gente que está predisposta a olhar para o lado espiritual da vida. Muito interessante, né, gente? Olha só, a Elisandra falou alguns pontos importantíssimos, gente, que não pode faltar num lar. Deus, né, Elisandra? O que a gente percebe é que muitos casais, eles só estão preocupados com dinheiro, né? E esquecem de Deus no relacionamento. Se falta Deus, se falta uma formação religiosa, se falta uma formação... Eu não vou nem dizer religiosa, se falta uma formação de religiosidade, que é diferente, né? Se falta esse sentimento que ela colocou de renúncia, aí o lar se desmorona, porque alguém tem que estar disposto a sacrificar-se pelo todo, é ou não é, Elisa? E às vezes a mãe exerce esse papel, não só a mãe, mas pode ser o pai, pode ser o avô, a avó, né? Que abre mão de si para cuidar dos outros, né? Elisandra, qual que é a idade dos seus filhos? Fala para nós, só para a gente ter uma ideia da idade deles e do que você teve que abrir mão de você em função dessa maternidade. Fala para nós. Sim, o Iago, mais velho, tem 22, né? A Yasmin tem 20, Igor tem 19, Ian tem 17 e Yara tem 15. Então, o último filho, eu tive ele comigo até o final da gestação, mas ele não precisou nascer, existem os motivos, né? Não compensa contar aqui que vai demorar muito, mas ele não precisou nascer, ele retornou à pátria espiritual com o seu objetivo concluído.
E, por incrível que pareça, ele é o mais velho de todos, porque no plano espiritual, quanto maior o desprendimento dos pais em relação ao desencarne dos filhos, mais eles evoluem, mais eles avançam. Então, a última vez que eu tive notícia dele, ele aparentava uns 25 anos, ou seja, ele é mais velho que todos os outros que estão aqui encarnados, né? E os desafios de conviver, né, com cada filho, ele já começa na gestação. Quanto maior o amor da mãe, isso eu estou falando de mim, viu, gente? Existe um ideal, eu não consegui alcançar, é um desafio para todas nós aqui na Terra, mas uma coisa que ajuda muito é o sentimento já na gestação. Enquanto nós estamos direcionando aquele amor para o filho, aquela aceitação em relação à gestação, tudo isso já torna o ser humano muito, muito maior, né? Um ser humano mais seguro, um ser humano capaz de vencer os seus desafios com maior tranquilidade. E eu consegui fazer isso durante a gestação, em cada momento, a partir do momento que eles nasceram, o momento da amamentação, amamentar os filhos, sentar com paciência, amamentar, nutrir o filho. Então, tudo isso parece bobagem, mas tudo isso faz toda a diferença. E acompanhar, brincar, viver aquela espontaneidade dentro de um lar é simples, mas com muito amor. O amor é incondicional, o amor compreende, o amor sacrifica, o amor renuncia. E quando nós olhamos para o projeto maior, projeto família, não são aquelas questõezinhas pequenas do dia a dia que vão nos tirar do nosso eixo. Então, mas tudo isso com fé em Deus e amor no coração. Bacana, né, Elisandra? Então, Elisandra, nesse período em que você foi mãe, né, você deixou de estudar, de fazer a faculdade, abriu mão do seu trabalho e se dedicou mais à maternidade. Agora você está cuidando mais da sua profissão, você está cuidando mais de você está olhando mais para dentro de você. Fala um pouquinho sobre isso. Porque, às vezes, existe tempo para plantar, tempo para colher, né? Tempo em que a mãe tem que dedicar mais, um momento em que ela sente que ela já pode, né, cuidar de si e os filhos cuidarem dele e cada um seguir o seu destino, né? Fala um pouquinho para nós sobre isso. Sim, é isso mesmo, faz sentido. Hoje eu me sinto no momento de colheita. Os filhos estão crescidos, eu quase não vou para a beira do fogão, quando eu chego já está tudo pronto, né? Mas eu nunca deixei de trabalhar e de estudar, eu fiz faculdade, fiz pós-graduação, estou ainda fazendo um mestrado, pretendo fazer doutorado, sempre trabalhei. Na verdade, eu fiquei uns 4 anos em casa, mas olha, mãe sem dinheiro em casa não adianta nada. A gente precisa, sim, trabalhar, ter o nosso dinheiro, até para poder proporcionar aquilo que eles desejam, né? Eu consegui viver um momento nesses 4 anos de intensa dedicação ao lar, aos filhos, mas me faltou essa parte. Então, eu falei, deixa eu voltar ao trabalho. É muito luxo eu ficar em casa nesse momento. Mas, gente, há tempo para tudo. Quando os filhos são pequenos, parece que o tempo não passa, dá uma angústia, tem tanta coisa a ser feita, mas vivenciar esse momento é questão de desenvolver uma paciência e de ter certeza que tudo passa, né? Aquelas dificuldades primeiras, elas assustam de início, dá aquela sensação de impotência, meu Deus, essa criança depende de mim, e agora, como é que vai ser? Mas todo mundo consegue. Nesse momento vale a pena pensar nos nossos pais, que eles conseguiram, tantos conseguem, por que nós não vamos conseguir? Então, foi assim que eu fui pensando e fui vivendo um dia de cada vez. E as fases passaram, elas foram superadas. E hoje, sim, eu consigo olhar um pouquinho mais para mim. Bacana, né, Elisandra? Então, olha só, gente, dá para você estudar, dá para você trabalhar, dá para você conciliar tudo isso, né? Isso é importante. Um detalhe, Márcio, sempre trabalhando o lado espiritual. Eu sou médium, né? Nunca deixei de atender essa parte, tanto na evangelização, levando o evangelho adiante. Então, tudo é possível. Basta um jeitinho, organizar o tempo que a gente dá conta. Olha que bacana. Então, gente, aí a gente vê toda uma estrutura, né, psicológica e de importância. Elisandra falou num ponto, gente, muito interessante. Faltar dinheiro em casa é complicado, né, Elisandra? Então, a mulher se vê na necessidade, né, de trabalhar e cumprir esse papel também. Mas é possível, e a Elisandra falou uma palavra-chave também aqui, que eu acho que todos nós devemos
devemos levar como grande lição para nós, que é viver um dia de cada vez, né? Então, às vezes a mãe fica muito preocupada, meu Deus, o que vai ser do futuro do meu filho e não sei o quê. Gente, esquece futuro. É hoje o dia. Hoje você tem que fazer o quê? Levar o menino na escola, trazer da escola, dar de comer e pronto, esquece amanhã, é ou não é? Porque essa preocupação excessiva, o que vai ser do meu futuro, o que vai ser do futuro dos meus filhos, esse mundo está muito violento. Você não pensou nisso, Elisandra? Tipo assim, você tendo 5 filhos aí que estão encarnados, você não pensa assim, meu Deus, quando você foi ter, você não pensou assim, esse mundo é muito violento, e se ele levar um tiro, e se ele passar fome, você pensou nisso? Fala um pouquinho, né? Márcio, por incrível que pareça, isso nunca me atormentou. Eu não vou dizer que pensar, a gente pensa, mas nunca foi um tormento para mim, porque eu sempre tive isso de que é a fé, né? O que explica isso é a fé, essa certeza da programação que nós temos para viver aqui na Terra, a minha intuição, ela sempre me ajudou muito. Então, graças à intuição e à fé, eu nunca sofri por essas questões. É aquela coisa do trabalho bem feito. Quando nós sentimos que nós estamos fazendo um trabalho bem feito ali no dia a dia, é certeza que esse filho será um adulto tranquilo, um adulto que vai colaborar com a sociedade, tanto no âmbito material quanto espiritual, porque eles estudaram no Educandário Espírita Maria de Nazaré, eles sempre fizeram evangelho no lar. Então, são essas questões que traz uma força extra para a gente e que a gente consegue driblar esses pensamentos, por exemplo, em relação ao mundo material. Bacana, né, gente? Então vamos falar um pouquinho agora sobre o pai. Vamos ver, Elisandra, né? Qual foi o papel do seu esposo dentro desse contexto? Como que você viu o apoio dele? O que você diria para as que estão pensando na maternidade, em relação à paternidade? Fala um pouquinho aí da sua convivência, das suas dificuldades e dos seus acertos. Onde que entra o pai dessas crianças, né? Ou os pais dessa criança. Os, né? Porque hoje em dia tem isso, né? Às vezes tem uma mãe, tem 5 filhos, um de cada pai. Isso não há problema nenhum. O pai é o que não falta, né? Agora, mãe que é a questão, né? A mãe não pode faltar, né? Como você fala para nós? Fala só um pouquinho sobre isso. Sim, o pai é uma figura muito importante. Existem os desafios que nós trazemos do nosso sistema familiar, né? Então, a mulher, ela já tem que olhar para isso, no pai, já fazer aquela leitura do que ela vai ter que enfrentar pela frente. E eu consegui fazer essa leitura antes, já vim ao longo da vida conversando bastante com meu esposo, ele é o pai de todos os filhos, sim, e o diálogo nos ajudou bastante. Então, gente, nós não podemos esquecer exatamente o papel de cada um, como a Elisandra colocou bem, né? Todos nós temos um papel importante. E realmente, a mulher, ela acaba assumindo, até em relação ao marido, essa postura muito de mãe, de educadora, né? do companheiro. Essa que é a grande verdade, né? E o processo de convivência, ele é difícil, né, Elisandra? Seja para quem quer que seja. Ainda mais uma família grande, né? Começa a ter divergência de opiniões e tudo. Então, acho muito importante isso, que a gente aprenda a conciliar tudo isso. E Elisandra colocou a palavra-chave, gente. É o amor, né? A base que segura tudo isso. Se não tiver amor, não tem jeito, né, Elisandra? Porque o amor, ele sustenta, né? Ele é essa energia capaz de gerar tudo isso. Então, famílias assim, com tantos filhos, já estão ficando cada vez mais raras, né, Elisandra? As pessoas hoje em dia querem ter no máximo 2, porque dá muita despesa, dá muito trabalho, né? E esse é um pensamento. Mas depois que você se torna adulto, você vai ver que deveria ter tido mais um e que valeria a pena, né? Apesar das dificuldades, né? E uma coisa que eu sinto, gente, em relação à maternidade, Elisandra, é que muitas mães não cortam o cordão umbilical e acham que os filhos não têm condição de ser livres. E aí ela começa a sofrer por tudo que acontece. Você é assim? Como que acontece o seu relacionamento? Como que você lida com as frustrações e as dificuldades dos seus filhos? Márcio, eu confio bastante nos meus filhos, até porque
essa colaboração espiritual, essa coisa do Evangelho no Lar, o próprio estudo que eles tiveram ao longo da vida, me faz ter a certeza de que eles serão pessoas que vão conseguir colaborar com a sociedade dentro das possibilidades dele, dentro daqueles desafios, né? E eu não me sinto assim, essa mãe. Eu já fui uma mãe mais apegada. Graças a Deus eu me liberei. Porque esses filhos, nós sabemos que são filhos de Deus antes de ser nossos filhos. E eles têm uma trajetória. Vamos pensar na Mãe Santíssima, né? Todo o desapego que ela precisou ter para lidar ali com os desafios que era lidar com Jesus, uma pessoa à frente do tempo. E eu procuro me espelhar nisso tudo, em todos esses ensinamentos. Então, isso não é uma dificuldade para mim. Bacana, né, gente? Então, observa só, ela diz, eu estou aprendendo a me desapegar, né? E a deixar que cada ser, cada filho viva a sua vida e assuma a responsabilidade sobre seus atos. Porque tem mãe que quer cuidar, né, dos filhos, pagar conta para o nome dele não ir para o Serasa e preocupada, e o filho não está nem aí. Então, eu acho que a mãe tem que repensar essa postura de entender que a partir do momento que o filho atingiu a maioridade, ele é livre e ela tem que cortar o cordão umbilical psicológico e não ficar nessa dependência e nesse sofrimento, né? Porque tem mãe que sofre com o filho, sofre com o neto, com o bisneto, com o tataraneto e ela ainda está preocupada, né? Então eu acho que esse desligar, de cumprir o papel é fundamental, né? Então, Elisandra, eu quero agradecer a sua presença aqui conosco, manda um abraço para o Emerson, para aquelas criançadas maravilhosas que você tem, né? E para você, mãe, que está nos ouvindo, né? O nosso abraço de Feliz Dia das Mães, tenha paciência, né? Nós sabemos que mãe não é santa, né? E nem pai é santo, mas é como a Elisandra colocou muito bem, eles são nossos pais e nós devemos fazer tudo para ampará-los, para amá-los, né? E para retribuir o mínimo de tudo aquilo que eles nos ofertaram, né? Então, eu acho que esse respeito é muito importante, né? Então, nosso abraço carinhoso para todos vocês que estão nos assistindo. Gente, vamos agora às perguntas do nosso tema de hoje, tá certo? Vamos lá. Oi, Márcio, meu nome é Jeane. Eu queria saber, quando a mãe faz um aborto, continua sendo mãe? Olha, quando uma mãe faz um aborto, se ela continua sendo mãe... Gente, que pergunta difícil, Jeane, essa que você me fez. Porque, na verdade... ela continua sendo mãe, mas de um filho morto, de um filho assassinado, o que é muito doloroso para essa mãe. Todas as vezes que ela olha para uma criança, ela vai lembrar que o seu filho poderia estar com aquela idade. Se passou 7 anos e ela olha uma criança de 7 anos, ela vai lembrar e pensar, meu Deus, meu filho era para estar com 7 anos. Então, uma mãe que fez um aborto, né, e que não teve mais filhos, tende a ser uma mãe muito triste. Mas eu diria para essa mãe, não fique triste, mãe. Você pode adotar uma criança de periferia, tá certo? Você não adotar no sentido de levar para casa, mas no sentido de você pagar a escola, pagar uma van para levar ele na escola, tirar ele daquele meio marginal onde ele vive, dar a ele uma boa educação, no sentido escolar, material, roupa, né, o material de escola, uma alimentação decente, né, colaborar com essa família. Enfim, você pode reparar esse erro seu. Nenhum erro é irreparável, nós podemos reparar. Então, eu entendo que mesmo a mãe que cometeu aborto e que não teve mais filhos, eu a considero mãe, porque ela nunca vai esquecer esse filho. Passe o tempo que passar, ela não vai esquecer, porque a maternidade é um marco na vida da mulher, né? E com certeza
ela não vai esquecer e não vai deixar de ser mãe, embora mãe de uma criança morta, o que é doloroso, muito doloroso. Vamos à próxima pergunta. Doutor Márcio, de onde vem a preferência que uma mãe às vezes tem pelo um filho mais do que pelo outro? Isso é prejudicial? Rosalina, Dona Rosa, tudo bem? Na verdade, ela faz uma pergunta interessante, se quando a mãe ela tem vários filhos, se ela pode ter um amor maior por um do que por outros. Lógico, cada filho é um espírito que traz uma bagagem de energia, de simpatia ou de repulsão. Então, a mãe não é obrigada a amar todos os filhos iguais. Ela, por lei, né, ela tem que dar a todos o mesmo direito, cuidar de todos com o mesmo desvelo, com o mesmo carinho, mas em termos de afetividade, ela não é obrigada a amar todos os filhos de forma iguais. Lógico que não. Você tem um filho que só te dá patada, que te xinga, que não faz nada para te agradar, que está sempre te cobrando, sempre te humilhando. E você tem um filho carinhoso, que te ama, que está sempre do seu lado, tudo que você pede, ele está ali para te auxiliar. Você não vai amar mais? É lógico que vai. E a mãe nem deve se autopunir por isso. É natural esse instinto. Nenhuma mãe é obrigada a amar todos os filhos iguais, né? Aliás, não é obrigada a amar de maneira nenhuma se não quiser. O amor não é uma obrigação. O amor tem que ser algo espontâneo dentro do ser humano, né? Nós não somos obrigados a amar. É igual uma pessoa disse, doutor Márcio, eu não gosto da minha mãe. E eu fico me cobrando como se eu fosse um monstro, como eu não gosto da minha própria mãe. Falei, olha, você não é obrigado a gostar. Às vezes ela foi uma inimiga sua, matou você 5 vezes em encarnações anteriores, você quer morrer de amores pela sua mãe, é natural que você não vai amar. Mas você deve respeitar, é diferente, né? Você deve fazer tudo para ajudar, porque uma mãe é sempre uma mãe. Mas você não é obrigado a amar nem pai nem mãe. Você não é obrigado a amar ninguém. Tá certo? O amor não é uma obrigação. O amor, para ser amor, tem que ser espontâneo, não pode ser obrigação. Entende isso? Então, uma mãe não é obrigada a amar todos os filhos iguais, não. E não precisa se punir por isso, não, que isso é natural, tá certo? Isso é normal, né? E o filho que não é tão amado pela mãe, que busque jeito para ser amado, se ele quer ser amado, né? Que conquiste essa mãe, para que ela o ame também igual, né? O amor é uma conquista, o amor não é uma imposição, você tem que me amar, não existe isso, né? Nem na lei divina, Deus não nos obriga a amá-lo, Ele nos dá a liberdade de amá-lo ou não, né? Porque o amor tem que ser espontâneo. Muito boa a sua pergunta, Rosa. Gente, tudo que nós falamos tem respaldo doutrinário. Olha os livros que nós vamos apresentar hoje para vocês, que maravilha! Nós temos esse livro do Divaldo Pereira Franco, maravilhoso, que é Vivências, né, do Amor em Família, né? O Divaldo tem vários livros falando sobre isso, né? Um grande exemplo para nós, o Divaldo, que teve centenas de filhos adotivos, né? Um verdadeiro pai de família que nunca foi casado. Olha que interessante. E que família grande tem o Divaldo, né? Interessante. Então, você vê que a família universal ela é maior do que a gente imagina. Então, esse livro é maravilhoso, tá, gente? Vale a pena a gente ler. Vamos ver o próximo. Temos também esse do Augusto Cury, né? Também muito interessante, Maria, a maior educadora da história, né? Do Augusto Cury, mostrando aí Maria como um exemplo de mãe a ser seguido. Maravilha, muito bacana esse livro do Augusto Cury. Maria de Nazaré, né? De João Nunes Maia, pelo Espírito de Miramês. Esse livro é maravilhoso, gente. Fala sobre a vida de Maria, né? Todas as dificuldades que ela enfrentou, né? Na questão Jesus, né? O seu filho único. Muito bacana esse livro de Miramês, tá? Vale a pena a gente ler. Ele é um pouco extenso, mas vale a pena. Gente, vamos aos nossos avisos.
Um dos avisos é em relação à nossa ação, 18ª ação entre amigos. Tá certo? Nós sempre sorteamos um carro, mas devido à dificuldade da indústria automobilística, nós resolvemos fazer o sorteio de uma carta de crédito no valor de R$50 mil. Você colaborando com R$20 para as obras sociais Vantuíri Freitas, você está concorrendo a ganhar R$50 mil. Vai cair direto na sua conta e você pode comprar um carro, comprar uma casa ou pagar suas dívidas. Vale a pena. Você, além de colaborar, ainda corre o risco de ganhar. Dia dos Namorados, dia 12 de junho, está em cima. R$50 mil. Você podia comprar e dar de presente para a namorada. Vai que ela ganha R$50 mil. 18ª ação. Ligue para nós e adquira o seu ingresso, tá certo? Adquira a sua ação aí. Muito obrigado. O próximo aviso, gente, o Vantuil está com todas as programações normais. É só você olhar aqui que você vê todos os dias, né, as atividades nossas. O horário está claro, só você ver, está aqui na tela, só você olhar certinho os dias que você pode ter acesso ao Vantuil. Era o mesmo horário que nós tínhamos antigamente. As nossas redes sociais, gente, estamos no Instagram, estamos no Face e estamos no YouTube. Todos os nossos programas, Encontro com a Espiritualidade, está no YouTube. São mais de 50 programas gravados que você pode acessar a hora que você quiser. É só entrar no YouTube e digitar Associação Espírita Vantuíri Freitas e você vai ter acesso a todos os nossos vídeos gravados lá. Nossas palestras, nossos cursos estão disponíveis, tá certo? Então, nós contamos com a divulgação de vocês, que nos ajude a divulgar. Tem temas muito interessantes para assistir. E em relação às redes sociais, nós estamos todos os dias no Instagram e no Facebook, nos horários das nossas atividades, que estão acontecendo tanto fisicamente, presencialmente, quanto online. Não vamos mais sair do online, porque realmente nós percebemos que existem pessoas que não conseguem se deslocar. Nós temos pessoas de vários países que assistem as nossas palestras e as nossas reuniões em seus países. Então, nós não vamos deixar de atender esses irmãos que estão em outras terras e que querem participar conosco. Vivemos de doações, então está aí o número da conta para vocês nos auxiliarem. Nós contamos com a ajuda de vocês, tá certo? Vivemos de doações, às vezes R$10 para você não é nada, mas para nós é muita coisa e nos ajuda a manter a nossa instituição, que administra esse dinheiro e essas doações com transparências. Se você entrar no nosso site www.vantuirifreitas.com, você vai ver lá o nosso balancete mensal para onde que foi cada centavo que você colaborou conosco. Atendemos centenas de famílias e desenvolvemos um trabalho que nós consideramos importante na nossa sociedade, né? Então, nós agradecemos pela sua colaboração desde já. Muito obrigado. Gente, recadinhos do WhatsApp, olha que maravilha. Nós queríamos agradecer a sua participação e pedir para você nos ligar. Mande sua mensagem dizendo gostei, bacana, não gostei, tenho dúvidas sobre isso, tire suas dúvidas. É só você ligar nesse telefone ou mandar o seu recadinho pelo WhatsApp. Ali está o nosso telefone, bem na tela, né? 981440148. É só você entrar em contato conosco e mandar o seu recado. Olha só, temos Pedro aqui de Cuiabá, que mandou o seguinte recadinho para nós. Olá, doutor Márcio. Por acaso hoje assisti o seu programa. Fiquei bem esclarecido com relação a almas gêmeas. Olha que bacana. Gostou do assunto almas gêmeas. Pedro, um abraço para você. Temos aqui Joelma, do bairro Mapim, na Várzea Grande, dizendo: olá, doutor Márcio, boa semana para você. Acredito que todo mundo vive à procura de sua alma gêmea. Então, uma colocação aqui da Joelma. Um abraço para você, Joelma, aí no bairro Mapim, na Várzea Grande, para todos os nossos irmãos aí do Mapim. Vamos aqui, Anadir, né, de Andreu Cunha. Diz assim: acordo todo domingo antes das 6 da manhã para assistir o Encontro com a Espiritualidade. Deus lhes abençoe sempre na caminhada e que todos colaboram com esse grande evento.
Olha que maravilha. Anadir, um abraço para você. Muito obrigado pela sua participação conosco. Continue, ajude a gente divulgando que nós estamos no YouTube, que as pessoas podem assistir os programas anteriores, tá certo? Então a gente agradece. Tivemos mais de 18 participações no último programa que mandaram. Não vamos ler todas devido ao nosso tempo, né? Mas nós agradecemos e pedimos a você que mande sua mensagem, que mande o seu recadinho para nós. Muito obrigado. Ave Maria, Gounod. Estamos chegando ao final do nosso programa e vamos fluidificar nossas águas. Vamos lá? Deus de amor e bondade, coloque nessa água, em todas as águas de todos os lares, um medicamento para o alívio das nossas dores físicas e morais. Que a tua luz, Jesus, possa transformar essa água em remédio para curar as nossas dores mais profundas da alma. Que o teu amor, Senhor, nos envolva hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Gente, muito obrigado e até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado. Todo trabalho é bem-vindo pras mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe esta chance demora a voltar. Se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, este é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar a
canção de